Primeira, trazida pelo artigo 792, é essa aqui. Haverá fraude à execução quando, sob o bem do devedor, pender uma ação fundada em direito real ou pretensão rei persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Então imagine o seguinte, imagine que eu sou devedor do Adriano, mas eu também tenho uma ação onde eu estou discutindo a propriedade desse bem que é meu. Vamos imaginar uma ação reivindicatória. E nessa ação reivindicatória tem a averbação da ação na matrícula do imóvel. Tem uma averbação na matrícula do meu imóvel que existe uma ação pendente. E o terceiro vem e adquire o bem. Se ao adquirir o bem eu me tornei insolvente, o meu credor vai poder alegar fraude à execução. E o conhecimento do terceiro que adquiriu é um conhecimento absoluto. Por quê? Porque a existência da ação estava averbada na matrícula do imóvel, ainda que fosse uma ação rei persecutória ou uma ação fundada em direito real, uma ação reivindicatória. Se tinha algo na matrícula do imóvel, haverá uma presunção aqui de litígio. Uma presunção de que o terceiro adquirente saberia, tá bom? Então, aqui há uma presunção absoluta por parte da lei que vai levar ao conhecimento desse terceiro adquirente. E se agora o credor alega fraude à execução, o terceiro adquirente não tem como dizer que ele não sabia. Isso estava averbado na matrícula do imóvel. Aqui a presunção será absoluta. A segunda situação trazida pela lei é quando na matrícula do imóvel alienado estiver averbada a existência da ação de execução, ou seja, estiver feita a averbação premonitória, do artigo 828 do CPC. Toda vez que uma ação de execução é ajuizada, a partir do momento em que o juiz recebe a petição inicial, se a execução for autônoma, por título extrajudicial, ou quando o juiz recebe o cumprimento de sentença, a petição do cumprimento de sentença. Quando o juiz recebe a inicial da execução por título extrajudicial ou a petição que inaugura a fase do cumprimento de sentença, o exequente pode ir direto no cartório onde está tramitando a ação de execução ou cumprimento de sentença e pedir para o chefe do cartório uma certidão de objeto e pé ou uma certidão de averbação premonitória. O que vai conter nessa certidão que vai ser entregue ao credor, ao exequente? O número da ação, o credor, o devedor, o exequente, o executado, o título de crédito, o valor da dívida, o dia que a ação foi distribuída, o dia que ela foi recebida. O que essa certidão pode acontecer agora? Esse exequente pega a certidão, leva na matrícula do imóvel, leva no Denatran, leva na ANAC, leva na Capitania dos Portos, leva na Fazendas, na Secretaria de Agricultura, se for semoventes, aonde é possível encontrar um bem de propriedade do devedor passível de registro, ele pega essa certidão e averba no registro. Averba a certidão para constar a existência da ação de execução. Isso se chama averbação premonitória. Então vamos imaginar que o devedor ele tivesse um bem registrado num cartório de imóveis no seu nome. O credor, o exequente, vai pegar a averbação, a certidão e vai averbar na matrícula do imóvel. Se foi feita a averbação na matrícula do imóvel, existe uma ação de execução ajuizada aqui contra esse proprietário registral, proprietário do bem imóvel. E se depois que foi feita a averbação na matrícula do imóvel, o proprietário devedor aliena o bem gratuitamente ou onerosamente, o terceiro que adquiriu tem conhecimento da ação de execução, está averbada na matrícula do imóvel. Se isso levou à insolvência, haverá uma presunção absoluta de fraude. O terceiro adquirente tinha ou devia ter o conhecimento dessa fraude. Aqui é presumido seu conhecimento. Por quê? Porque estava averbado na matrícula do imóvel, ok? Terceira situação, quando tiver sido averbada no registro do bem, que aquele bem está sujeito a uma hipoteca judiciária. Hipoteca judiciária, uma sentença condenatória, eu pego a cópia da sentença, levo lá na matrícula do imóvel, no cartório de imóveis e faço a hipoteca judiciária. Foi averbada na matrícula do imóvel a existência de uma sentença condenatória contra o proprietário do bem, hipoteca judiciária. E se ele aliena o bem depois? Fraude à execução, ok?
Da mesma forma, se houver uma medida judicial de sequestro, de arresto, de indisponibilidade do bem, e essa medida judicial de arresto, de sequestro, de indisponibilidade do bem está averbada na matrícula do imóvel. E depois o devedor aliena o bem a um terceiro. Presunção absoluta de conhecimento por parte desse terceiro adquirente. A venda para ele, em relação ao credor, será ineficaz. Quarta situação. Essa aqui é bem interessante, porque agora é a primeira situação em que não tem nada registrado na matrícula do bem que foi alienado. O Código de Processo Civil diz assim: haverá fraude à execução quando houver uma alienação que produz ou agrava a insolvência do devedor na pendência do processo. Não está nada averbado na matrícula do imóvel, ok? Se tiver uma presunção absoluta. Não está nada averbado em matrícula de bem nenhum, mas existe uma ação em andamento. Depois que o devedor foi citado, ele aliena onerosamente ou gratuitamente o bem, e ao alienar se torna ou aumenta a sua insolvência. Aqui, se você tem todos esses requisitos, a alienação do bem por parte do devedor, depois que ele já tinha conhecimento da existência da ação, portanto posterior à sua citação, e depois que ele aliena onerosa ou gratuitamente o bem, ele se torna ou aumenta a sua insolvência. E esse terceiro tinha ou tem possibilidade de conhecer esse estado de insolvência. Nessas circunstâncias, apresentados esses requisitos pelo credor e configurados no caso concreto, haverá decretação de fraude à execução. E o quinto diz, nos demais casos previstos em lei, e aí eu trago aqui 5 hipóteses previstas na lei que também configuram, melhor dizendo, fraude à execução. Está aqui no nosso material, esse artigo é essencial, artigo 792 do CPC.